Olá, eu sou a professora Renata e mais uma vez estou com vocês aqui com as aulas de língua portuguesa para as segundas séries. Hoje o nosso assunto é bem interessante. Mais um estilo literário e neste momento em Portugal, denominado parnasianismo. E o que foi o parnasianismo? Uma escola literária, como eu disse a vocês, um movimento literário, estilo literário, como vocês quiserem chamar, que surgiu em oposição a outros dois, denominados realismo e naturalismo, e que ajudou a representar como ninguém o pensamento da valorização do positivismo e da ciência, tá? É importante que você entenda que esse termo parnasianismo ele vem por influência do que acontecia lá na Grécia, que era o retirar, né, se retirar de um local para outro, para estar mais próximo do deus Apolo e das suas musas que ajudavam a poesia a fluir. Então, o Monte Parnaso era esse monte, esse lugar. E por influência, por alusão a esse local, esse momento da literatura na Europa e no Brasil foi denominado parnasianismo. Ou seja, já podem supor, né? Foi um resgate da antiguidade. Só que esse nome, ele também tem uma relação muito interessante com o que um autor francês ele denominou como sendo La Parnasse contemporaine. Arriscando aqui um francês meio leigo, isso queria dizer o quê? Era um resgate do que aconteceu lá atrás, só que de uma maneira mais rebuscada, mais atual, tá? Então, esses ditos autores parnasianos, eles criaram um movimento realista na poesia, mas não poderiam chamar de realismo, por causa desse resgate, dessa releitura do que aconteceu na antiguidade, das inspirações da antiguidade. Então, o nome mais sugestivo foi parnasianismo. Porém, diferente do realismo, que trabalhava ficção como base científica e de análise da sociedade, o parnasianismo não tinha esse eixo, esse norte, tá? De crítica à sociedade. Pelo contrário, tinha os autores parnasianos uma máxima. Qual era essa máxima? Ou seja, uma frase, um pensamento que norteava toda a escrita parnasiana. Eles tinham como lema o que se chamou de arte pela arte. O que significa isso? Que a poesia ela deveria ser escrita totalmente desapegada de intenções críticas, e sim para usufruir melhor da palavra e da poética. Então, a poesia, ela se iniciava e encerrava-se por si mesma, nela mesma. Meio confuso, né? Mas vocês vão continuar entendendo a partir desse pensamento desta aula. Sigam comigo. Então, já entendemos que a origem do parnasianismo foi lá na França, nos idos do século XIX, com o objetivo de trabalhar as rimas perfeitas, as poesias perfeitas, que ela trabalhou a oposição a outros dois estilos, que foi o realismo e o naturalismo, contrariando tudo que se viu anteriormente, tá? E que exaltavam o positivismo e a ciência acima de qualquer sentimento humano. Trabalhava vocabulário fixo, ou seja, palavras rebuscadas, muito cultas, tá? De rebuscamento formal, construções textuais complexas. E uma das principais características do parnasianismo é a descrição visual, que era o maior apego dos poetas, era trabalhar a descrição através da poesia, da palavra.
tá bom? Então, o parnasianismo em Portugal, ele, embora estou falando para vocês que foi muito importante todo esse pensamento inovador, racional, rebuscado, para o deleite de quem apreciava uma boa literatura, porém, lá em Portugal, não foi um movimento que ganhou grande difusão, grande ibope, para ficar claro, tá? Mas as suas características foram muito acentuadas e muito notadas aqui no Brasil, tá bom? Então, foi um movimento que ocorreu lá na Europa, principalmente na França, mas em Portugal foi mais fraquinho e no Brasil teve mais corpo. E quem foram esses autores que sobressaíram lá na Europa, em Portugal, mais especificamente? Foram esses: Gonçalves Crespo, que nasceu no Brasil e foi para Portugal aos 10 anos. João Penha Cesário Verde e Antônio Feijó. Esses 4 nomes foram os maiores expoentes desse momento que, mesmo não tendo tanta notoriedade, teve o seu significado na história literária de Portugal. Aqui eu trouxe para nós entendermos qual foi assim a linha temática, o pensamento, como que foi o envolvimento no estilo parnasiano de um desses autores, que é o Gonçalves Crespo, filho de um português e de uma escrava, tá? Então vamos analisar um dos poemas dele denominado O Camarim, que contempla o livro Miniaturas, que ele publicou, tá? E que teve bastante repercussão lá em Portugal e também até hoje aos amantes desse estilo parnasiano, ele é muito conhecido. Ele trabalhou as principais características do parnasianismo: a objetividade, a descrição e os versos regulares, os versos fixos, que nós denominamos de soneto. E nesse caso ele trabalhou com sílabas poéticas, com 10 sílabas poéticas, os chamados versos decassílabos, tá bom? Então, vem aqui comigo, acompanhe. O Camarim. A luz do sol afaga docemente, as bordadas cortinas escomilha, penetrantes aromas de baunilha ondulam pelo tépido ambiente. Sobre a estante do piano reluzente repousa a Norma, e ao lado uma quadrilha, e do leito francês nas colchas brilha de um cão de raça o olhar inteligente. Ao pé das longas vestes, descuidadas, dormem nos arabescos do tapete 2 leves botinas delicadas. Sobre a mesa, emurchece um ramilhete. E entre um leque e umas luvas perfumadas, cintila um caprichoso bracelete. Então, espero que vocês tenham compreendido nesses 14 versos, que é a forma fixa de um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Agora vamos analisar. No primeiro quarteto, o eu lírico descreve. Você sabe o que é eu lírico, não é? O eu lírico é a voz poética, não é o autor em si. É a voz, é uma entidade poética que o autor empresta ao poema. Então, ele descreve o ambiente, ele diz como é que é a luz do sol, toca as cortinas de modo morno, como o aroma, qual é o sabor do aroma, o que ele provoca, né? E já no segundo quarteto, nós temos a descrição do piano, das partituras, da Norma, né, de Vicenzo, que certamente é uma obra desse artista, tá? E de uma quadrilha
ou seja, o olhar de um cão de raça que brilha nas coxas de um leito. Então, sabemos que o cão está no leito, naquele ambiente, e a sua imagem é bordada pelas colchas. Já no na terceira estrofe, e agora um terceto, o eu lírico ele trabalha a descrição sobre os tapetes, as botinas, né, o ramalhete e a mesa, o leque. Então percebam, a descrição ela é fundamental para que possamos entender o que o autor quis dizer. E desse modo, o que na verdade ele trabalha? A descrição de um camarim de uma mulher. Então, olha aí a característica que eu disse lá no início, aquela que é a máxima do parnasianismo, a descrição, tá? O rebuscamento simplesmente para descrever e trabalhar a palavra dentro do poema, desprendido de qualquer crítica, porque a arte pela arte era o que importava. Então, trabalhar o soneto de forma objetiva, afastando-se o eu lírico de qualquer apego crítico, e sim, simplesmente trabalhar o deleite de usar a palavra para expressar o que há de melhor na poesia. Essa era a intenção dos poetas parnasianos e essa foi a intenção desse autor denominado Gonçalves Crespo, ok? Então, recapitulando, coloco aqui para vocês entenderem direitinho um mapa, né, conceitual com as palavras-chave do que foi o parnasianismo. A temática remontava à mitologia grega, descrevia as cenas e objetos, como a gente acabou de ver, o ambiente. A oposição ao romantismo é muito importante que você tenha no seu repertório construído que o parnasianismo ele vem em oposição ao romantismo, pois ele trabalha a objetividade, a impessoalidade, a linguagem rebuscada. A valorização da forma, portanto, métrica perfeita, utilização de sonetos, rimas ricas e etc. A diferença com o simbolismo, que é um outro estilo literário que nós vamos ver mais à frente, daí eu volto a essas características, porque simplesmente o parnasianismo ele descreve e o simbolismo ele sugere. Essa é a grande diferença. E os principais autores no Brasil que vocês aqui têm recapitulado, que é o Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, e agora com esses que nós vimos, tá bom? E dentre eles o que deu esse lindo poema para nós analisarmos. Deixou. Tenho aqui uma paródiazinha para que vocês não se esqueçam mais do que foi o parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. Arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Então não se esqueçam desses 4 versinhos que certamente você irá gabaritar em muitas provas, tá bom? Então, com relação ao parnasianismo, vamos exercitar e fixar o que nós falamos. É correto afirmar o quê? Que ele é sentimentalista? Ele assume uma visão crítica da sociedade? Seus valores estiveram sempre atentos às transformações do século XIX e o início do século XX? O seu traço mais característico é o endeusamento da forma. Olha aí, ó. Forma, traço, endeusamento, descrição. Já a dica. Seu poeta mais expressivo foi Olavo Bilac, defendeu o retorno da arte barroca, aí estragou tudo. Essa última parte dessa alternativa deixou essa alternativa errada. Então temos o quê? O seu traço mais característico, é o endeusamento da forma. Tá bom? Outra questão com texto que vocês têm que exercitar. Ler, interpretar para que fique bem gravado na sua mente o que foi o parnasianismo. Deixo como proposta de aprofundamento, tá bom? E para casa vocês têm o quê? A missão de buscar aí, escolher, pesquisar a biografia de alguns desses autores. Eu coloco aqui 3, mas fica a seu critério. E depois você vai escolher uma obra de cada um e traçar mapas mentais para eles, com as suas obras, características principais.
Coloque isso sempre guardado para um portfólio e use o seu futuro, que certamente você não vai se arrepender. Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido, gostado da explicação. Parnasianismo em Portugal tem essa cara que eu vos apresentei. Acesse a plataforma Eduque para aprofundamento não só dessas aulas, mas de todas as outras, para o seu currículo, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau.